Consegui aqui, gente. Olha só. Aqui eu peço para calcular um limite, né, dessa função aqui. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer para poder calcular esse limite aqui? Analisar qual vai ser a técnica que vai se aplicar a ela. Tá? Por questão de espaço, eu não vou conseguir fazer esse limite aqui. Deixa eu pegar uma folha limpa para ele. É limite de x ao cubo, x ao quadrado, mais x menos 3. X ao quadrado aqui, mais 4. X menos 5, quando x tende a 1. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é observar se aquele processo de aplicar Abreu-Ruffini vai ser aplicável ou não aqui. Como é que eu vou observar isso? Eu tenho que pegar esse número 1 e substituir aqui. Se você pegar e colocar o número 1 aqui, ó, fica 1 ao cubo, que vai dar 1. 1 ao quadrado, que é 1, mais 1. Então, fica 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. 3 menos 3 dá 0. Se eu substituir aqui embaixo, ó, dá 1 ao quadrado, que é 1, tá certo? Depois, 4 vezes 1 vai dar 4. 1 mais 4, 5. 5 menos 5 dá 0. Então, a gente acaba tendo a expressão 0 sobre 0. Nesse tipo de cálculo aqui, é o caso em que eu vou ter que utilizar o algoritmo de Biot-Ruffini. Por quê? Eu vou ter que achar quem que é o termo comum aqui para poder simplificar e depois finalizar a conta. Tá? Vamos lá, então. Muito bem. Aqui é o seguinte, pega aqui o numerador, escreve ele aqui, x ao cubo, mais x ao quadrado, mais x menos 3. O que eu faço agora, pessoal, é o seguinte, eu venho aqui, coloco um traço e retiro os coeficientes. O primeiro coeficiente aqui é 1, o segundo é 1, o terceiro é 1 e aqui é menos 3. Tá? Eu retiro os coeficientes. O coeficiente é o número que estiver na frente da letra, que é o caso aqui. Aí qual que é o procedimento? O número que eu coloco aqui é para onde o x está tendendo, nesse caso é o 1. Eu pego esse 1 que está aqui, reescrevo ele embaixo exatamente igual. O procedimento agora é o seguinte, eu pego esse 1, eu vou multiplicar. Eu pego esse 1 aqui, eu vou multiplicar por esse aqui. O valor que der, eu vou somar com quem tiver aqui na sequência. Então, sempre assim, a gente multiplica e soma com quem tiver na sequência. Ó, 1 vezes 1 dá 1, 1 mais 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 1 é 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 3 dá 0. Bom lembrar o seguinte, sempre a resposta aqui, que é o resto, tem que ser 0. Se não deu 0, está errado. Esse tipo de conta aqui, sempre o valor final aqui tem que ser igual a 0. Caso contrário, a conta sua está errada. Tranquilo, gente? De boa? Beleza. Aí, como é que eu monto agora? Ó? Fica 3. Aqui fica 2x. E aqui x ao quadrado. Eu sempre monto do termo independente e vou acrescentando uma unidade em cada expoente. Ó. 3, depois 2, então fica 2x, 1. 1x ao quadrado. Certo? Vou fazer a mesma coisa agora com o denominador, que é isso aqui. Também vou aplicar Abreu-Ruffini aqui nele. Então, vamos retirar os coeficientes, ó, 1x ao quadrado, 4x e menos 5. Aqui, pessoal, vou colocar para onde o x tende, que é o número 1. Repete esse 1 aqui embaixo. Qual que é o procedimento? Multiplica e somar. 1 vezes 1, quanto que dá? Dá 1. 1 mais 4 é 5. 5 vezes 1, quanto que é? É 5. 5 menos 5 é 0. Novamente, esse cara aqui é o resto. Aí fica 5, aqui fica x. Logo, esse limite nosso aqui, gente, vai ter o seguinte comportamento. Ó, fica limite de quem? Lembra que é esse valor menos esse.
Então, fica x menos 1. Quando eu apliquei Birhoff no numerador, quem é que sobrou aqui? Sobrou essa expressão aqui, ó. Então, é ela que eu coloco aqui. Quando eu apliquei Birhoff no denominador, eu novamente coloco x menos 1 aqui e vou escrever aqui a expressão que sobrou quando eu apliquei Birhoff no denominador, que nesse caso, quanto que é? É o x mais 5. Moral da história, cancela esse com esse. Agora eu vou substituir, pessoal. Dá 1 ao quadrado, 2 vezes 1, mais 3. E aqui embaixo fica 1 mais 5. Então vai dar o quê? 1 mais 2 dá 3, 3 e 3 dá 6. Fica 6 sobre 6, e aqui tem uma coincidência que esse limite deu 1. Olha com calma cada pedaço da conta. Pessoal, quem quiser perguntar, pergunte, fique à vontade. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém dá um retorno aí? Seja falando, seja digitando. No segundo limite eu coloquei o 0x também, aí deu a mesma coisa, deu o mesmo resultado. No segundo limite você No colocou... comecinho. Isso. Espera, deixa eu entender. Você Ficou fala... x mais 5 ali, eu botei, em vez de ser o x mais 5, eu botei 0x elevado ao quadrado. Aí x mais 5 Não, vai tudo dar o mesmo resultado. dá. Você pode suprimir isso, né? Porque você pega só os dois termos aqui. Percebe que para cá não tem ninguém. Então, é o tal do zero à esquerda, né? Não vai influenciar em nada. Sim, eu Beleza. só botei mais uma. Beleza. Mais alguém, pessoal, que perguntar alguma coisa? Não? Olha só, gente. A matéria da nossa prova, ela acaba em limites. Quando retornarmos, eu não sei se vai ser a semana que vem, não sei se vai ser na outra semana, enfim. Quando retornarmos, que vão ser remarcadas provas, a matéria da nossa prova é até limites. Tá? Daqui para frente, a gente vai começar a ver derivadas, e derivadas não caem na nossa primeira prova, vai cair na nossa segunda prova. Tá? Beleza, então a matéria nossa acaba em limites da primeira prova. Eu vou começar a trabalhar com vocês, então, a parte de derivadas. Efetivamente, explicar o que é uma derivada, pelo menos as ideias iniciais de como é que funciona isso. Que não é uma coisa tão trivial, derivadas. Bom, vamos lá. A ideia da derivada, pessoal, tem a ver com a ideia de taxa de variação. O que significa isso? Significa o seguinte, que tudo que varia pode ser dado em função de uma derivada. Tá? Por exemplo, se você analisar o que faz um carro, né, aumentar ou diminuir a velocidade, é a aceleração. Então, se você pegar a fórmula da aceleração e derivar, você acaba chegando se você pegar a fórmula desculpa, falei tudo errado. O que faz a velocidade de um carro variar é a aceleração. Então, se você pegar a fórmula da velocidade e derivar, você chega na aceleração. O que significa isso? O que eu quis dizer com isso? Grava o seguinte, tudo que tiver a ver com taxa de variação tem a ver com derivadas. Fica mais fácil para entender o sentido físico da derivada. Tá? Eu vou passar para vocês algumas regras iniciais e a partir dessas regras aí a gente começa a fazer alguns exemplos. Tá? A primeira regra que eu vou passar para vocês é a regra da potência. Que é a seguinte, ó. Seja n um número racional. O que são números racionais? São todos os números positivos, todos os números negativos, onde você tem as frações, que são, no caso, quociente de números inteiros. Tá? Enfim, números racionais, só para lembrar aqui, é o seguinte, ó.
São números da forma assim, -1, 0, 4, 1/3, 1/7, né? E assim vai. Você tem infinitos números racionais. Então, o que seriam números não racionais? Que seriam números irracionais? Em geral, são números que você não consegue ter quociente de inteiros. Por exemplo, você pegar a raiz de 7. Eu sei que existe, jogar na calculadora vai dar um monte de número lá, só que não segue uma sequência, não é uma dízima periódica. Isso aqui é uma dízima periódica, um sétimo também é uma dízima periódica. Raiz de 7 não é dízima, por exemplo. Então, todo número que você não conseguir escrever como quociente de inteiros é Agora, consegue me ouvir? Agora está tranquilo, né? Não, beleza, então. Ok. A minha internet acho que caiu. Fechou aqui sem mais, sem menos o Zoom, mas acho que agora voltou ao normal. Então, vamos seguir daqui por diante. Bom, dizia eu, né? Como diria o professor Girafales, dizia eu, a questão é aqui, gente. Ó, quando você tem números racionais, são números que não são quocientes de inteiros. Por exemplo, raiz de 7, o π, se pegar a raiz de 2, todo número assim estranho, onde dá infinitos números e não é uma dízima, é chamado número irracional. O nosso n aqui, no caso, é um número racional. Ele se enquadra nesse primeiro conjunto aqui. Então, isso aqui é só um lembrete. Não faz parte da matéria. Vamos seguir. Então, seja n um número racional. Vamos ter o seguinte, ó. Então, seja n um número racional e f de x igual a x elevado a n, a nossa função aqui. Então, seja n um número racional e f de x igual a x elevado a n. Então, a derivada de f de x representada por f' de x ou df de x é dada por... Aqui você coloca, pessoal, um apóstrofo, tá? Apóstrofo essa linhazinha aqui. Então, a derivada de uma função f de x representada por f' de x ou df de x é isso aqui, ó. F' de x vai ser igual a n vezes x elevado a n menos 1. Essa é a tal da regra da potência. Tá? Ou seja, eu pego esse n aqui, passo para cá multiplicando e subtraio uma unidade. Tranquilo? Pessoal, o que significa o meu tá lagado? Está conseguindo me ouvir, talvez? A imagem fica travando. Como é que é? A imagem está travando. A imagem está travando, né? Mas, bom, a imagem assim, ela realmente vai ficar passo a passo assim, mas a voz pelo menos está boa, dá para me ouvir direito? A voz está normal. Tá normal. Não, então tá beleza, então. Pessoal, olha só, vão tentando acompanhar, tá certo? Vou tentar escrever mais devagar. Já que a imagem trava, vou escrever e vou esperar, vou explicar depois que a imagem voltar ao normal, tá?
E depois assim, eu vou tirar fotos disso aqui e mandar para vocês. Então, tem como vocês pegarem, olharem depois e comparar com áudio. Além de eu colocar também isso aqui na internet, no YouTube depois. Tá? Vamos lá, então. Vamos seguir. Vou pegar uns exemplos mais simples aqui para depois ir pegando exemplos mais complicados. Aqui eu queria muita atenção de vocês, que é uma matéria assim, que tem muitas nuances derivadas. Não é uma coisa trivial, não. Tá? Então, tem que prestar bastante atenção aqui. Vou pegar alguns exemplos, então, mais triviais aqui. Exemplos. Calcule a derivada das seguintes funções. Vamos pegar um caso bem simples. F de x igual a 1x elevado ao quadrado. Um caso assim. Pessoal, qual vai ser a historinha aqui? É o seguinte, a derivada aqui é só usar aquela propriedade que eu passei para vocês. Eu pego esse expoente aqui, que é o 2, e desço ele para cá, ele passa multiplicando, e aqui eu vou subtrair uma unidade, vai ficar 2 menos 1. Logo, a derivada dessa função aqui vai ser 2 o quê? 2 menos 1 fica elevado a 1 mesmo. Esse 1 aqui você pode pegar e suprimir se você quiser. Tá? Pode colocar somente 2x, que é equivalente. Tá? Vou pegar um outro exemplo aqui. Vou pegar um f de x igual, vamos colocar aqui um x elevado a sétima. Quem vai ser a derivada? É o mesmo caso. E o quê? O expoente aqui nesse caso é 7, não é isso? Então fica 7x elevado a sexta. Porque subtrai, ó, desce o 7 multiplicando, 7 menos 1 é 6. Legal? Tranquilo aí, pessoal? Vamos lá. Eu vou passar para vocês agora mais duas fórmulas sobre derivadas que são super importantes. Vou colocar aqui o seguinte, vou colocar como sendo fórmulas mesmo. Sejam f de x e g de x, funções deriváveis, e h de x igual a f de x mais g de x. Então, a função h de x é dada pela soma de f mais g. Então, vai valer essa propriedade aqui, ó. A derivada de h, que no caso é h', né? Essa derivada de f é f' de g, é g', de h é h'. Vai ser f' mais g'. Em suma, o que ele está falando para a gente? Que para calcular a derivada de uma soma, é só calcular a derivada de cada pedaço aqui em seu respectivo momento. Não, Davi, deixa eu entender aqui. Só precisa chegar até aí, não precisa descobrir os valores, não. Porque, deixa eu tentar explicar para vocês. Eu estou explicando aqui, nesse primeiro momento, a ferramenta de como é que você calcula a derivada de uma função. Depois, se eu pedir para calcular no número que você vai calcular, mas vamos por partes. Mais adiante, a gente vai calcular isso aqui em número 100. Nesse primeiro momento, é só calcular o valor da função. A resposta é uma função e não um número. Beleza? Ok. A outra, vou colocar isso aqui como sendo fórmula A. Vou pegar, então, a fórmula B agora. Seja f de x igual a c, onde c pertence aos reais, ou seja, c é o número real. Número real qualquer número. Então, a derivada aqui, nesse caso, é zero. Ou seja, a derivada de uma constante é igual a zero. Tá? Qualquer que seja a constante. Exemplo. Vou pegar um exemplozinho bobo aqui. Exemplo. Se eu tivesse aqui um f de x igual a 4, quem seria então a derivada aqui, que é o f'?
Derivada de 4, como 4 é um número, vai ser 0. Qualquer constante, a derivada vai dar 0. Pessoal, vocês lembram que eu falei para vocês no início que derivada tem a ver com taxa de variação? Foi a primeira coisa que eu falei para vocês. Se uma função é constante, vamos utilizar o português, a lógica. Se uma função é constante, qual que é a variação dela? Alguém fala isso. Uma função é constante, qual que é a variação dela? Uma coisa constante, tem que variação? Isso, correto. Uma coisa que constante não tem nenhuma variação. Quer dizer, não ter nenhuma variação significa então que a variação é 0. Derivada é taxa de variação. Então, a derivada de uma constante, já que não tem variação, tem que ser 0. É lógico. Certo? É óbvio. A partir daqui eu consigo fazer, então, mais exemplos. Pessoal, são 8h30. Vamos até, então, 8h40, assim que acabar o tempo, depois a gente pega e faz o intervalo. Vou fazer alguns exemplozinhos aqui. Exemplos. Calcula as derivadas. Vou pegar dos casos mais simples até a gente ir pegando casos mais complicados. Vamos pegar, por exemplo, f de x igual a x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 8x menos 20, por exemplo. Quem vai ser a derivada? Aqui eu tenho uma soma de termos. A derivada soma é a soma das derivadas. Então, nesse caso aqui, é só calcular cada derivada em seu momento. Por exemplo, quem é a derivada do x ao cubo? Eu pego o expoente, desço ele multiplicando e subtraio uma unidade aqui. Perceberam? Fica 3x o quê? Ao quadrado. Certo? A derivada do 4x ao quadrado. Pego o 2, multiplica pelo 4, que vai dar 8. X, porque eu subtraio 2 menos 1 vai dar 1. Pessoal, tem um detalhezinho aqui, ó, 8x. Quem que é o expoente aqui? É 1. 1 vezes 8 é 8. Então, sempre que tiver um x, assim, a derivada é sempre o número que tiver na frente. Isso aqui é 8x, então a derivada vai ser 8. E o 20? 20 é um número, uma constante. Quem que é a derivada da constante? 0. Esse 0 aqui você pode colocar ou pode suprimir. Tá? Então, sempre a derivada da constante vai ser igual a 0. Essa conta aqui é de praxe você escrever ela assim, ó, sem o menos 0 aí. Colocar somente essas partes iniciais aqui. Legal aí, pessoal? Entenderam isso? A ideia inicial do que é uma derivada? Beleza. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu vi que algumas pessoas entendem um pouco de física aí. Eu falei no início, né, que derivada é taxa de variação. Ok. Derivada sendo taxa de variação, eu falei para vocês que o que faz a velocidade variar é a aceleração. Então, vou usar um exemplo físico aqui. Se você pegar o seu caderno do ensino médio, você vai ter o seguinte, que a função que te dá a velocidade em relação ao tempo vai ser v de t igual a velocidade inicial mais a aceleração que multiplica o tempo. Nesse caso, que a variável é o t, o v0 aqui no caso é constante com a variável inicial, o a no caso é a aceleração e o t é o tempo. Se eu calcular o v' de t, quem vai ser? Quem que é a derivada de v0? V0 não é velocidade inicial, ela não é constante? Derivada constante, quanto que é? 0. Né? É mais ou menos isso. Agora, a derivada de AT, lembra, no caso aqui, deixa eu ver como é que eu explico isso para vocês. Se eu tivesse aqui um 8t, já que era um 8x, a derivada de 8x foi 8. Se fosse 8t, também seria 8. Então, no caso aqui, como a variável é o t, a derivada de t em relação a t vai ser 1, vai sobrar somente o coeficiente a. É como se aqui fosse um 5, se fosse 5t, sobraria o 5, se fosse 6, seria 6, tá certo? Sempre que eu estou derivando aqui
uma expressão onde o expoente dela é 1, a derivada é só o número que tiver na frente. Logo, a derivada da velocidade, quem que é? É a aceleração, como era previsto antes. Então, sempre a derivada equivale a uma taxa de variação. Se a sua fórmula for da velocidade, a derivada da velocidade te dá a aceleração. De boa aí, pessoal? Entenderam isso? Então, quer dizer, você acaba tendo um exemplo prático para isso aqui. Essa que é a parte legal. Tá? Deixa eu fazer mais um exemplo um pouco menos trivial que esse. Se eu tivesse aqui um f de x igual a 1 sobre x elevado à quarta potência. Percebam só nesse caso aqui, gente. O 4 aqui está onde? Está no denominador. Aquela fórmula que eu passei para vocês, tem que pegar e jogar para cima. Aliás, o expoente que tem que estar em cima. Então, como ele está aqui no denominador, eu jogo ele para cima trocando o sinal do expoente, assim. E com x elevado a menos 4. E quando eu jogar para cima, eu troco o sinal aqui. Certo? Agora, beleza. Uma vez que esse menos 4 está aqui em cima, eu posso pegar e aplicar a fórmula da potência lá, a regra da potência. Quem vai ser a derivada? Fica menos 4. X o quê? Menos 4. Menos 1. Lembra que você vai subtrair uma unidade. Então, fica menos 4 menos 1, que vai dar, então, menos 5. Não é convencional você deixar dessa maneira aqui. O convencional é você voltar com esse menos 5 aqui para baixo, assim, ó. Fica menos 4. Joga esse menos 5 aqui para baixo, fica x elevado à quinta potência positiva. Perceberam aqui, gente? Estava elevado a menos 5. Para jogar para baixo, eu posso fazer assim e inverter o sinal dele. E essa aqui, então, é a derivada dessa função. O que eu vou recapitular com vocês aqui? Sempre que você tiver um termo onde está embaixo, assim, o número, você tem que pegar e jogar ele para cima. Como é que eu posso fazer isso? Eu jogo ele para cima diretamente, trocando o sinal do expoente. Aqui era 4 positivo, então fica 4 o quê? Negativo. Legal, pessoal? Tranquilo aí? Vamos lá. Vou pegar, então, mais um exemplo aqui. Letra C, letra D, então. Suponha que eu tivesse, então, aqui o seguinte caso. Um f de x igual a 1x ao cubo mais 3 sobre x à sétima, assim. Primeira pergunta. Eu posso calcular diretamente a derivada dessa expressão aqui? Não, porque esse x à sétima está onde? Está no denominador. Então, a primeira coisa aqui é jogar ele para cima, trocando o sinal. Eu vou preparar a conta para depois calcular quem que é a derivada. A gente prepara primeiro, assim. Vai ficar 1x ao cubo mais 3x, o quê? Joga o 7 para cima, ele fica negativo. Beleza. Logo, a derivada aqui, pessoal, vai ser o seguinte, ó. Desce o 3, fica 3x ao quadrado. Agora, esse menos 7, que ele vai multiplicar o 3. Então, fica menos 21, tá certo? X o quê? Menos 7, menos 1 vai dar menos 8. Perceberam que eu subtraí uma unidade? Ó, menos 7, menos 1 vai dar menos 8. Agora, eu vou deixar essa conta assim? Não, eu vou ajeitar essa conta. Dá 3x ao quadrado menos 21 sobre x à oitava positiva. E termina aqui essa continha. Pessoal, olha só, eu vou parar aqui, são 8h39, quase 8h40. A gente vai dar um tempo de 10 minutos, 8h50 a gente retorna então para a aula, tá bom? Para 10 minutinhos para ir ao banheiro, tomar água, 8h50 a gente retorna. Então, até daqui a pouquinho.